Estradas interditadas, postos de combustível fechados, alimentos no lixo. Prejuízos ainda incalculáveis. O bloqueio dos caminhoneiros levou o país a um cenário de filme apocalíptico. No centro de tudo isso, a Petrobras, com aumentos incessantes no preço do óleo diesel e da gasolina. Foram mais de 100 reajustes de julho de 2017 para cá. 11 só nos 16 dias anteriores ao bloqueio, com um aumento superior a 25%. Por que chegamos a esse caos? Nós vamos ouvir aqui na Agenda Econômica especialistas tentando buscar respostas. O primeiro é o economista Cláudio Oliveira, representante da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Cláudio, muito bem-vindo à Agenda Econômica, obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço e a Associação dos Engenheiros da Petrobras também agradece e nós vamos estar sempre à disposição de vocês, sempre que vocês desejarem. Então, vocês como especialista nessa questão dos preços na Petrobras, a Associação dos Engenheiros tem a dizer o quê? Por que se chegou nesse ponto? Como é que se forma o preço de combustível e por que a gente teve aí tantos reajustes que a gente chegou nesse nível de caos no país? Olha, o que eu acredito é que a principal justificativa que tem sido colocada, principalmente na mídia brasileira, para que não haja uma mudança na política de preço atual da Petrobras, é sempre de que, num passado recente, com o subsídio que foi dado ao combustível aqui no Brasil, a Petrobras teria tido quase chegado à bancarrota. Na verdade, falam assim, Petrobras quase quebrou, não é verdade? Mas, de fato, quem fala dessa forma, no meu modo de entender, está agindo de má fé. Ou, pelo menos, não perder um pouco de tempo para olhar os números, os balanços da Petrobras, seus números lá auditados e publicados, para ver que a empresa nunca teve nenhum problema financeiro. O que os representantes da Petrobras alegam é que a questão do aumento do preço do petróleo no mercado internacional, principalmente de julho do ano passado para cá, quando a Petrobras começou a adotar essa política de reajustes de acordo com o mercado internacional, que o aumento foi muito grande. Isso justifica? Não justifica. Por quê? Porque o que a Petrobras, como empresa estatal, principalmente como empresa estatal, e depois eu te explico, mesmo que não fosse empresa estatal, também o problema seria o mesmo, entendeu? Ela tem a principal função dela, e que está escrito na Constituição, é de atender a população brasileira e não atender o mercado de capitais, tá certo? A população brasileira, a renda da população brasileira, não é a mesma renda de Europa, de Estados Unidos ou do Canadá. A renda do Brasil, do brasileiro, ela é bem mais baixa. Então, um produto que é essencial de consumo de todos, né, como a gasolina, o diesel e o gás de cozinha, né, ele tem de ter um preço que se enquadre no orçamento do povo. Tá certo? Na medida que você coloca um preço que passa esse orçamento, ou que torna inviável para o consumidor comprar aquele produto que é essencial para ele, tá certo? Tem uma revolta. É uma questão do poder de compra do consumidor, tá certo? Ele não tem capacidade de comprar um bem que é essencial para ele. Vamos ver como de certa forma, o que você está dizendo é que o governo precisa mesmo subsidiar o combustível para a maioria da população. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos ver então como é que se forma. A gente preparou uns gráficos aqui até para ilustrar um pouco para o telespectador como é que se forma a questão do preço do combustível, né? A gente tem, como as cores são muito próximas, a gente tem essa faixinha aqui que é mais escura, essa aqui é a realização da refinaria, ou seja,
seja, é o custo do combustível na refinaria. A gente pegou aqui alguns países mais próximos, vizinhos e outros, né, próximos de outros pontos de vista, aí a gente percebe que é mais ou menos a mesma coisa, né? Aqui o preço na refinaria, que isso aqui está em dólar, porque como é cotado o petróleo no mercado internacional, para poder comparar. Né? A Argentina um pouquinho mais alto. Cerca de, né, aqui não chega a 40 centavos de dólar no Brasil, a Argentina está pertinho de 40, aqui Estados Unidos um pouquinho mais alto, ou seja, os Estados Unidos, de certa forma, o petróleo na refinaria, o combustível é mais caro. A China está aqui muito próxima do Brasil, o Reino Unido também. Então, essa é a base da composição, esse é o preço na refinaria, quer dizer que o preço no mundo inteiro é igual. Se a gente pegar a Petrobras, Chevron, Exxon, é mais ou menos igual. Aqui tem uma outra, essa branquinha eu vou deixar para depois. Esse rosa aqui é a questão da margem de lucro. Não, essa aqui são os impostos, são os tributos, né? Então, no Brasil, a gente tem aqui, se a gente tirar essa faixa branca, a gente vê que os tributos dobram o preço da refinaria, né? Aqui na Argentina é mais ou menos a mesma coisa. Nos Estados Unidos é bem baixinho, na China está muito próximo do Brasil e do lado de cá no Reino Unido é o que tem os tributos mais altos. Então, nesse gráfico, só para o telespectador entender, na verdade, quem tem tributo ainda mais alto do que no Reino Unido é na Itália. Né? E na Alemanha. E na Alemanha tem tributos muito mais altos do que os nossos. E aqui a margem bruta, a margem do distribuidor e do posto, quanto isso aqui é o lucro na venda. Aqui já está embutido o lucro da Petrobras, aqui que é mais ou menos igual também. Que é mais ou menos igual. Quem tem um lucro maior é a Argentina, o nosso lucro está muito próximo do da China, é menor. Engraçado, né? O nosso lucro é maior do que o norte-americano e é maior do que no Reino Unido. Interessante, parece que nos países mais desenvolvidos a margem de lucro é muito menor. Então, eu queria entender um pouco. E isso aqui branquinho que eu tinha dito que ia deixar para depois é a questão do álcool anidro. A adição do álcool. Que é a adição do álcool anidro no nosso combustível, que é uma política, né? É exclusiva do Brasil, que é uma política de incentivo aos combustíveis, aos biocombustíveis, né? Então, se a gente tem essa formação mais ou menos igual, né? O padrão é o mesmo, a diferença é basicamente na faixa de tributos e na faixa de lucro. Né? Então, quer dizer que a gente pode mexer, que a gente deveria estar pagando um combustível mais ou menos, tirando a faixa de tributos, um combustível mais ou menos próximo. A diferença é aquilo que eu te falei. A renda do brasileiro não é a mesma renda de Reino Unido, China, eu não vou falar mais de que Estados Unidos, de que Canadá. Mas é muito próximo da renda da Argentina. Apesar da crise na Argentina, nossa renda está maior. Tá certo. E o Brasil, ele é autossuficiente de petróleo. O Brasil acaba de descobrir uma super reserva de petróleo, tá certo? O Brasil vai ficar com uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E você está falando de pré-sal? Estou falando de pré-sal. Estou falando de pré-sal. Por exemplo, os americanos, eles não são autossuficientes. Reino Unido também não. Eles importam China muito. Também não. Eles são maiores produtores, mas eles importam muito. China também importa. O Brasil não precisa importar no volume que está importando hoje, porque as refinarias estão ociosas. Por isso é que está importando diesel e gasolina. Além do preço estar alto, além do câmbio estar forçando muito o preço interno para cima, a Petrobras ainda estabelecia um preço acima no mercado internacional. Então, vamos entender aqui um pouquinho. Antes, a Petrobras não cobrava do Brasil, já que o custo dela é menor, ela não cobrava o mesmo preço do barril lá fora, que é cotado em dólar, né? O barril Brent, que é o padrão da Bolsa de Valores da Inglaterra, né? De Londres. Ela cobrava um preço de acordo com o seu custo de produção. E agora, de julho do ano passado para cá, só para a gente explicar um pouquinho essa mudança, que foi basicamente a mudança de política da Petrobras. Então, até julho do ano passado, a Petrobras tinha um valor específico de venda do seu petróleo aqui dentro, uma vez que não... Não é julho do ano passado, desde outubro de 2016. Julho do ano passado é que começou a política de reajustes diários. De outubro de 2016 até julho do ano passado, a Petrobras já dizia que estava numa política de considerar os preços internacionais do petróleo, só que, quando chegou em julho, ela reconheceu que aquilo não estava funcionando. Ela estava perdendo muito mercado.
Se a Petrobras baixasse o preço, ela ia aumentar o seu mercado e, inclusive, aumentar o consumo interno, porque com preço mais baixo, o consumidor pode consumir mais. E isso é aumentar a renda da Petrobras também. A Petrobras ela pode não deixar o preço subir acima desse limite da renda do brasileiro, quando o petróleo está muito alto, tá certo? Quando o preço do barril está muito alto, como também ela pode manter um preço mais alto quando esse preço cai muito. Por exemplo, quando o preço caiu a 25 e a 30, Petrobras não precisa necessariamente botar o seu preço atrelado a 25 e 30. Ela pode continuar com um preço, vamos dizer, como se fosse $50, que isso satisfaz ao consumidor brasileiro, dá retorno para a Petrobras acima dos outros, compensa aquilo que ela tinha dado anteriormente, entendeu? E fica o consumidor satisfeito, a Petrobras tem lucro, tem caixa para pagar seus investimentos, suas dívidas, sem problema nenhum. Olha só, você falou uma palavrinha mágica aí, lucro. A gente tem uma arte, a gente mostra o balanço econômico da Petrobras. Sim. O que o atual presidente Pedro Parente justifica para essa política é que a Petrobras precisava entrar nesse preço de mercado para poder recuperar, porque estava em prejuízo. E a gente vê isso aqui no balanço econômico, um balanço em bilhões de dólares, porque mercado de petróleo todo em dólar, nem adianta fazer diferente. A gente vê aqui, em 2012, Petrobras com lucro, mais de 11 bilhões. 2013 foi um pouquinho maior, mais de 11 bilhões. De repente, em 2014, a gente tem um déficit da Petrobras, um prejuízo. Aí esse prejuízo é maior em 2015, em 2016 ele diminui, em 2017 ele diminui ainda, em 2016 ele diminui, exatamente coincide com a política de reajuste de acompanhamento do preço da Petrobras com os preços internacionais. Sim. Como é que, então, se a Petrobras, a justificativa da Petrobras se ela não adotasse essa política, ela não ia sair do vermelho, como vem saindo aí, a gente tem que ver 2018 como é que vai ser, né? Olha, se você conhece os números da Petrobras, você vai ver que a Petrobras ela deu lucros seguidos de 1993 até 2013. Lucro seguido. A Petrobras é uma empresa estruturada para dar lucro. Em 2014. Então, vamos tratar desses 4 De 2014 para frente, principalmente de 2014 até 2016, é que surgiram, então, os já conhecidos impairments. Eram ajustes contábeis que foram lançados no balanço, né? E são ajustes que não têm efeito no caixa da empresa, não passa pelo caixa da empresa, é só contábil, tá certo? E que resultou nesses prejuízos. Retirados os impairments desse resultado, dá lucro todo ano. Tá. Isso aí a gente tem um balanço financeiro. Vamos mostrar a outra arte, que é... Bom, então uma coisa é balanço econômico, que está... Isso é uma coisa que eu queria que você explicasse também, porque para nós e para o cidadão que acompanha, que vê balanço econômico, Petrobras com prejuízo. Aí tem um outro balanço que eu confesso que eu não entendi, que é o balanço financeiro, Petrobras com lucro, né? Um lucro bastante, que de 2012 para cá, eu peguei 15 anos, não detalhei, porque era muita coisa, e a gente, inclusive, comparou com o lucro de outras petroleiras, das maiores petroleiras internacionais. Isso. Né? Então, eu queria que você explicasse essa diferença para a gente. Petrobras, em 2012, com lucro aqui de 27 bilhões. 2015, esse lucro está mais ou menos um pouquinho mais baixo, mas mais ou menos a mesma coisa. Em 2017, lucro de mais de 27 bilhões. A Chevron, que é a segunda ou terceira maior, né? A segunda maior americana, né, Chevron? Tá, veio com lucro em 2012 de 38, caiu para um lucro, balanço financeiro, menor que o da Petrobras em 2015, em 2017 também menor que o da Petrobras. Shell, quer dizer, eu estou lendo aqui esse gráfico porque a gente precisa entender. O governo está falando e a direção da Petrobras, a presidência está falando que a Petrobras vem tendo prejuízo. O balanço econômico mostra prejuízo, mas o balanço financeiro mostra lucro. Como é que é isso? Qual é o balanço que de fato tem de ser olhado? Olha, aqui nós estamos falando da geração operacional de caixa da empresa. Nós estamos falando de caixa.
e não de resultado econômico. Tá. O que é caixa? O que quer dizer? Caixa é entrada e saída de recursos. Dinheiro na caixa, caixinha. Entrada e saída. É como se fosse o seu dinheiro, seu salário, que entra todo mês. E geração operacional significa você, depois que você pagou todas as suas despesas, né? A empresa pagou todos os seus custos, todas as suas despesas, o que sobrou. Pagou pessoal, pagou a plataforma, pagou plataforma, pagou tudo, tá certo? Sobrou é o que dinheiro sobrou no caixa para ela pagar o serviço da dívida dela, para ela investir, para ela pagar dividendos, etc. E tal. A Petrobras é uma excepcional geradora de caixa, excepcional, tá? Inigualável. Nenhuma grande empresa petroleira do mundo consegue um nível de geração de caixa que a Petrobras consegue. E aqui, porque está sendo mostrado apenas a geração operacional de caixa. Mas, na verdade, cada petroleira dessa aí tem um nível de receita diferente. Né? A Esso e a Shell, por exemplo, eles têm uma receita 3 vezes maior do que a da Petrobras. Tá certo? Se fosse para equiparar, elas teriam de ter uma geração de caixa 3 vezes maior do que a da Petrobras. Mas elas não conseguem isso de jeito nenhum. Porque a Petrobras é muito mais eficiente para gerar caixa do que todas elas. E como é que é? De onde é que vem essa eficiência da Petrobras? Que a gente ouve dizer que a Petrobras está quebrada. Pois é. Mas por isso é que eu falei que quem fala que a Petrobras está quebrada está agindo de má fé. Porque os números do balanço da empresa mostram exatamente o inverso. Eu tenho uma outra tabela que eu faço a divisão da receita bruta de cada empresa dessa aí pela geração de caixa, quer dizer, a geração de caixa pela receita bruta, e que mostra que a Petrobras, quer ver, tem tanta gente que fala que a Petrobras é ineficiente. Tem gente que fala que a Petrobras é ineficiente, mas, na verdade, ela é a mais eficiente entre todas as petroleiras do mundo. Então, vamos mostrar um outro gráfico. A gente depois até volta nesse, mas vamos mostrar um outro gráfico em que a gente fala de uma coisa que, assim, é porque fica confuso. Um gráfico está lá em cima, outro gráfico está lá embaixo. Dívida bruta da Petrobras. Sim. Né? Sim. Também a gente pegou todo um corte de 2012 para cá. A Petrobras, em 2012, tinha uma dívida de 95 bilhões de dólares. Sim. Essa dívida subiu, 2014 foi o auge, 136. Sim. E ela, o ano passado, baixou, está mais próxima da nível de 2012. Sim. E aí se diz, né, o governo tem dito direto que a dívida da Petrobras, que a Petrobras aumentou muito sua dívida, que a dívida da Petrobras é a maior dívida de todas as petroleiras. O que é que significa essa dívida da Petrobras? A dívida da Petrobras foi gerada no período de 2010 a 2014. Foi um período em que a Petrobras ela investiu mais de 200 bilhões de dólares, e principalmente no pré-sal, não é? E gerou uma dívida que é perfeitamente compatível com, por exemplo, com a receita da Petrobras. Qualquer um de nós que entramos no site de um banco para fazer um teste para verificar quanto que o banco me empresta, um empréstimo imobiliário. Se eu disser que eu tenho uma renda bruta de 100 por ano, o banco vai te dizer, se fizer uma simulação lá, vai te dizer que ele te empresta 220. Mais do dobro da sua renda. Tá certo? A receita da Petrobras, ela é maior do que mais de 90% dos países do mundo, do PIB dos países do mundo. Maior do que o PIB do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia e por aí vai, tá certo? A dívida da Petrobras, ela alcançou um teto máximo em real e superou a receita da Petrobras, mais ou menos uns 30% acima da receita da Petrobras, em 2015, porque aqui você está com o número em dólar. Acontece que em 2015, o câmbio, no final, chegou quase a 4. Então, o valor em real da dívida, ela superou a receita da Petrobras em mais ou menos uns 30%. Você está entendendo? Então, depois disso, baixou. A dívida é menor do que a receita da Petrobras. Ou seja, ele tem. A capacidade de pagar
da Petrobras está exatamente aí. Tá, a questão, mostrar, você então... pode precisar, eventualmente, de fazer ajuste, em algum momento, de você esticar mais essa dívida, rolar alguma... Mas isso é um trabalho normal na diretoria financeira, para isso que existe uma diretoria financeira. Agora, o que acontece com o petróleo, com esse investimento de petróleo, normalmente... É longo prazo. É o longo prazo. Normalmente uma indústria vai se formar, quer dizer, em 4 anos a indústria se constrói e começa a produzir. No setor de petróleo isso é mais longo. Isso leva 10 anos, tá certo? Então, como os investimentos foram feitos de 2010 a 2014, o retorno disso aí, para pagar essa dívida, vai acontecer lá para 2020. É lá que a geração operacional, que nós mostramos aqui, vai, que está em 27... O resultado desse investimento vai aparecer. Lá é que ela vai para 35, 40 e que está na hora de pagar essa dívida. Você falou aqui de uma coisa que é a capacidade de pagar, e a gente tem um outro gráfico que mostra, que é o que se chama de liquidez corrente, que eu queria que você explicasse isso também. Eu só queria falar mais um detalhezinho sobre a dívida da Petrobras. Eu sempre falo o seguinte, olha... Qualquer petroleira do mundo gostaria de ter a dívida que a Petrobras tem, desde que tivesse os direitos que a Petrobras tem no pré-sal e que tivesse as tecnologias que a Petrobras desenvolveu para explorar isso. Qualquer petroleira do mundo gostaria de ter isso. Todo banco chega, toda vez que a Petrobras vai buscar um recurso bancário, a oferta de recursos é muito maior do que ela está pedindo, tá certo? Para você ter uma ideia, falaram que a empresa estava quebrada, em 2015, ainda no governo da Dilma, foram captados mais de 28 bilhões de dólares a capital. Você acha que alguém empresta para uma empresa quebrada 28 bilhões de dólares? Teve um empréstimo de 2 bilhões e meio de dólares com vencimento em 100 anos. Deixa só... É uma que coisa... empresa quebrada é essa que alguém chega aqui e te empresta? Não, daqui a 100 anos você me fala. Porque eles sabem que o valor que tem essa tecnologia que a Petrobras tem e os direitos que ela tem, vale muito mais do que a dívida. Olha só, a gente pegou esse gráfico de liquidez corrente, que é a capacidade de pagamento. E aqui parece que mostra um pouco disso que você está falando, né? Esse gráfico agora, eu estou vendo que ele contém um erro, na verdade está trocado. Bom, já que a gente está mostrando, na verdade está trocado. A capacidade, a liquidez corrente da Petrobras... Foi invertida aqui, agora piorou. Ela é de 1,7, 1,5, 1,6. Esse último número que está aqui, 0,9, na verdade não é isso. Na verdade é 1,9. Ou seja, a capacidade de pagamento da Petrobras é maior. Ela tem quase 2 vezes o que ela poderia pagar. Do que dá isso. O que está trocado aqui, e essa da Chevron, onde está 1,9 da Chevron aqui é 0,9. A gente viu esses números antes, pena que o número aqui não vai dar para corrigir. E aqui é cada exercício, aqui é 2012, 13, 14, 15, 16, 17. Isso. Então, o que quer dizer é o seguinte, a Petrobras tem o dobro de capacidade de pagamento da Exxon, por exemplo? Isso. Não, esse número aqui... A liquidez corrente, ela mostra a capacidade da empresa de cumprir seus compromissos de curto prazo. Ela é a divisão do ativo corrente pelo passivo corrente. Aquele 1,7 ou 1,5 ali está dizendo que a empresa, para os compromissos que ela tem de pagar no curto prazo, para cada um que ela tem de pagar, ela dispõe de 1,5. Tá. Só reforçando que o ano passado é 1,9. É 1,9, ali tinha 1,9. Exatamente. Então, a Petrobras, para cada um que ela tinha de pagar daqui a um ano e meio, ela dispunha de 1,9. Enquanto que a Exxon, por exemplo, só dispunha de 0,8. Ou quer dizer, não tinha capacidade de pagamento. Então, mas mesmo assim, você perceba bem o seguinte, tanto Chevron quanto Exxon, em classificação de rating, elas são AAA. E por que a Petrobras é classificada abaixo? Aí você tem que perguntar para as empresas de rating. Você está entendendo? Tá, me diz uma coisa, para a gente dar uma amarrada aqui, do seu ponto de vista, do ponto de vista da EPET, quem ganha, quem perde com essa mudança de política de tributação, de preço da Petrobras? Quem perde são os consumidores brasileiros, que estão pagando muito mais caro do que... estão pagando a conta. Quem, afinal, paga a conta. Quem ganha? Ganha as trades que compram
esse combustível, os distribuidores privados brasileiros, né? As refinarias americanas que estão lá gerando emprego, renda e impostos lá nos Estados Unidos e vendendo para o Brasil, perdem os brasileiros, perde a Petrobras, porque se você olhar a geração operacional de caixa que nós colocamos ali, você vai ver que todas essas grandes petroleiras, de 2016 para 2017, elas tiveram um crescimento expressivo na geração operacional de caixa delas por causa do aumento do preço do barril. Agora, a Petrobras permaneceu estável. Ora, mas não foi dito que a política de preço está seguindo o preço internacional? Então, por que a geração da Petrobras não subiu igual de todas as outras? Não subiu porque ela perdeu o mercado, ela vendeu ativos que geravam a caixa e que agora não estão gerando mais, tá certo? As refinarias estão ociosas, ela está perdendo margem, tá certo? Mas a própria Petrobras já reconheceu isso, escreve, tá certo? Mas não conserta, entendeu? Então, quem está perdendo? Os brasileiros, a Petrobras, e quem está ganhando? Distribuidores e, provavelmente, investidores de bolsa que esperam que com isso a Petrobras tenha mais lucro, né? E a Petrobras mudou uma série de regras, não sei se você viu. A Petrobras diz que não pode mudar a política de preço, porque senão vai limitar a capacidade dela de investir e vai aumentar o endividamento dela, tá certo? Mas, por outro lado, eles estabelecem uma política de adiantamento trimestral de dividendo. Se ela tem um problema para não aumentar a dívida e diminuir a capacidade de investimento dela, por que ela começa a antecipar dividendo? Eu vou te contar, Cláudio, por exemplo... eu vou deixar essa pergunta, desculpa, eu vou ter que te interromper porque a gente tem um tempo, eu vou deixar essa pergunta no ar, né, essa pergunta que você fez, se a Petrobras está com a capacidade limitada, por que ela está pagando dividendo, e a gente encerra o Agenda Econômica por aqui. Eu lhe agradeço muito a presença. Muito obrigado, a Pet agradece são também. Os tempos que a gente precisa cumprir. Tá bom, obrigado. E também agradeço a você que nos acompanhou até aqui, caro telespectador. Para rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Mande seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Até a próxima Agenda Econômica.